Será que você pode ter autismo e não saber disso? Bom, nos ensinam que o autismo é coisa de criança, ou que é uma desordem do desenvolvimento, e é verdade. Mas se a gente fala só sobre os sintomas precoces, pode parecer que os adolescentes e os adultos não estejam no espectro ou que, se as características não forem gritantes o suficiente, a pessoa possa não ter o autismo. Mas acontece que muitos adolescentes e adultos também têm sido diagnosticados hoje em dia. Isso significa que, sim, os sintomas são muito mais variados e muito menos óbvios do que nós imaginávamos antigamente, a ponto de passarem despercebidos por professores, cuidadores, pelos próprios especialistas e pelos pais. E aqui eu estou falando sobre as pessoas que negam os sinais. Infelizmente, por defesa, por medo ou por inocência, muitos pais parecem não enxergar a situação e acabam deixando de oferecer um tratamento especializado aos filhos. Essa não é a conversa, não é sobre a negação que nós vamos falar agora, porque isso é muito mais profundo, então fica para um outro momento. A questão aqui agora é o fato da sociedade banalizar ou deixar de considerar o autismo leve. E a comunidade autista, aliás, não gosta dessa separação entre níveis de autismo. Eles sentem que essa gradação é um pouco preconceituosa, e já que uma função ou uma habilidade pode acabar sendo mais considerada, pode ter mais peso do que as outras em um diagnóstico. E por falar nisso, por falar em diagnóstico, o diagnóstico é realizado a partir de questionários, de avaliação, de relatos, dos relatos dos pais, das pessoas próximas à criança. E a crítica é a seguinte: as questões que aparecem nos testes, elas são escritas seguindo um padrão muito caricato, que não cobre, de fato, o espectro de apresentações reais do autismo. Mais uma vez aqui, a comunidade autista não se sente ouvida e representada, e de uma certa maneira eles se sentem enquadrados, rotulados por uma autoridade, um médico que vem e dá o diagnóstico de fora sem escutá-los. E eu gosto de escutar, de estudar pela fonte, então, além de ler os critérios do DSM, eu gosto de ver como os países humanizados avaliam os casos e principalmente como os próprios diagnosticados falam sobre o tema. Aí sim eu tenho um material bem interessante, porque o mundo interno deles é incrível, eles são sensíveis, detalhistas, quase sempre bastante francos, isso pode ser positivo ou negativo, mas agora chegou a hora de ver essas características da vida real, menos estereotipadas. Então, que tal a gente fazer um teste informal aqui? Em vez de definir o autismo pelas dificuldades, pelas inabilidades, que tal falar sobre o modo peculiar dessas pessoas se experimentarem a vida autista? Eu vou listar alguns dos pontos mais relatados a respeito das sensações, das experiências e sobre o significado do autismo para quem está dentro do espectro. E como eu disse, esse é um teste informal que a comunidade autista usa em várias discussões sobre o tema. E, claro, o objetivo dele não é substituir os testes oficiais realizados em clínicas médicas, mas ele serve como um alerta para nós educadores e para algumas pessoas que se sentem desajustadas ou meio alienígenas aqui na Terra. Muitas pessoas também se sentem diferentes, mas elas não imaginam que possa haver algo de errado com elas. Eu vejo que a inclusão escolar também às vezes deixa de acontecer de forma adequada porque a equipe acadêmica simplesmente não sabe reconhecer as necessidades dos alunos neurodiversos. E eles saem do ensino médio, esses alunos, se sentindo péssimos, pensando que a culpa é deles. Então, às vezes, saber que você é autista, disléxico, que tem TDAH, vai explicar todo o seu passado escolar. E no passado eu pensava que os laudos, os rótulos, que fossem desnecessários. Eu pensava que cada um deveria receber a atenção que merecia sem precisar ser encaixado numa disfunção. Mas a verdade é que os diagnósticos formais ou informais podem trazer grande alívio para as pessoas. Por isso eu estou aqui compartilhando com vocês essa lista. E se você se identificar com um ou com muitos itens, talvez você deva procurar ajuda profissional. Bem, então vamos lá.
Número 1. Você é sensível à luz, sons, sabores, aromas, etiquetas das roupas, abraços das tias. Número 2. Você sempre observa os pequenos detalhes das situações, coisas que os outros às vezes parecem ignorar. Número 3. Talvez alguém já tenha dito a você que você é muito sensível ou que sofre por bobagens. Número 4, você fica super entusiasmado por várias coisas e logo mergulha profundamente nas pesquisas a ponto de só pensar naquilo o tempo todo, só falar daquilo o tempo todo. E talvez você já tenha pensado que você é um multipotencial e que invista muito pesado, né, nos seus interesses. Número 5. Você acha difícil algumas tarefas que os outros acham super banais, como falar ao telefone ou conversar olhando nos olhos das pessoas. Número 6. Você prefere conversar durante uma caminhada ou enquanto faz outras coisas, de preferência ao lado da pessoa com quem você está conversando. Número 7. Você perdeu amigos sem saber o motivo. Sem saber o que você fez ou o que não fez de errado e, enfim, a amizade se perdeu. Número 8. Você geralmente precisa de uma significativa quantidade de tempo, muito mais do que as outras pessoas, para se recuperar de eventos sociais, mesmo que você tenha gostado de participar deles. Número 9. Ocasionalmente, e principalmente quando você está estressado ou estressada, você pode explodir, gritar, esbravejar ou se implodir chorando e ficar muito deprimido de maneira atípica. E isso pode assustar as outras pessoas e você mesmo. Número 10. Você acha muito difícil deixar que as coisas simplesmente passem. A sua tendência é ruminar tudo de maneira obsessiva e tentar, né, encontrar soluções hipotéticas para o que já passou há muito tempo, às vezes. Número 11. O seu tom de voz ou expressões faciais podem ser diferentes da maior parte das pessoas. E os outros, às vezes, têm dificuldade para saber se você está contente ou se está entediado, com raiva, enfim, qual é o sentimento. E talvez o seu tom de voz seja monótono, pode ser que você imite frases dos outros, mas se esqueça de alterar a entonação ou de adaptar essa frase ou expressão ao contexto. E isso pode fazer com que você seja visto como muito crítico, irônico, sarcástico, e isso mais do que você intencionava. Número 12. Você tem dificuldade para se tornar um adulto, para se planejar financeiramente e executar tarefas que acabam sobrando para os seus pais. Na verdade, você já deveria cuidar de muita coisa. Número 13. Você se identificava com culturas alternativas durante a adolescência. Talvez você tenha sido emo, clubber, talvez você tenha entrado para um grupo de RPG ou de leitura do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, Cavaleiros do Zodíaco, ou se sentia um ET na escola. Número 14. Você costumava ser rotulado de tímido, insensível, estranho, rude ou super sincero, e sem sentir, na verdade, que esses adjetivos pudessem representar você. Número 15. Você não sente necessidade de se conformar em papéis sociais ou de aceitar as expectativas em relação a você. Isso acontece em relação aos seus projetos profissionais e também em relação à sua sexualidade, que você preza muito. Número 16. Você tem uma série de maus hábitos, como balançar as pernas, batucar nos objetos, roer as unhas, e sempre que você deixa um desses maus hábitos, outros acabam surgindo. Número 17. Você era ou ainda é visto como ingênuo ou ingênua, e as pessoas parecem saber que podem manipular você. E de fato, talvez você perceba que só depois das coisas terem acontecido que você percebe realmente a real intenção das pessoas. Número 18. Pode ser que essa seja a mais importante das sensações aqui. Você ouviu tudo que eu disse antes e você está surpreso ou surpresa de saber que o mundo todo não é assim. E que esse não é o jeito normal de experimentar a vida. Porque esse é o jeito normal para você ou pra gente. Agora, se você se sente bem assim, com muitas características do espectro autista, né? Quais são os próximos passos? Bom, a primeira questão é saber se você precisa do diagnóstico oficial ou se só precisa estudar mais
mais um assunto, né? Obsessivamente. Algumas pessoas podem precisar do laudo para ter assistência especial em um concurso, no Enem, ou para fazer um tratamento financiado pelo governo. Então, vai ser importante ter o diagnóstico oficial, mas se esse não for o seu caso, pode ser que esse longo processo de diagnóstico seja super cansativo e desnecessário. Eu já tive 2 alunos que preferiram, por exemplo, não avançar nessas investigações. A gente percebeu as características, mas eles ficaram bem só de saber o que eles souberam. O importante é acessar as demandas individuais, não importando o nome que elas tenham. Eu mesma já experimentei quase todas essas características do autismo e precisei fazer treinamento, por exemplo, para melhorar a entonação da voz, para aprender a linguagem corporal, para evitar me passar por ingênua. Eu já tenho recursos, por exemplo, para evitar as ruminações sem fim. Eu me preparo para as festas, para não ficar exausta depois dos eventos. E ainda vivo outras características que eu até gosto, como a introspecção. Eu não fiz tratamentos médicos específicos para o autismo, nem para déficit de atenção, nem dislexia, porque eu prefiro, inclusive eu recomendo para alguns dos meus alunos um tratamento fora do espaço terapêutico. Aulas de dança, teatro, artes marciais, tudo isso, coaching, é ótimo para treinar a mente, a cognição, equilíbrio corporal, ritmo, pensamento e uma série de outras habilidades úteis para o ser humano. Agora, se você quiser investir na pesquisa, o neurologista e o psiquiatra são os primeiros profissionais que você deve procurar. Eles irão guiar, conforme a avaliação inicial, a busca de outros profissionais, como psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, o profissional que for necessário no momento. Então, o primeiro passo é procurar a equipe médica especializada. Agora, antes dessa consulta, é importante que você converse com seus pais, com ex-colegas de escola, para saber qual era a impressão deles e você ter mais dados. Você pode ler livros, blogs, assistir alguns vídeos sobre o assunto e, se possível, conversar com outros autistas. Não é todo mundo também que vai ficar super feliz de se identificar nesse espectro. Por isso, o suporte de quem já viveu essa situação de diagnóstico pode ser muito útil nesse momento. E claro, se você quiser conversar comigo, fique à vontade para me enviar uma mensagem e eu vou adorar conversar com você, tá bom? E depois em outro vídeo eu vou falar sobre um aspecto que me preocupa bastante. Eu percebo que a ingenuidade nos relacionamentos pode trazer muito sofrimento aos autistas e causar um prejuízo gigantesco aos estudos e à carreira. Então, a gente vai conversar sobre isso depois, ok? Até lá e um grande abraço. Tchau, tchau.